capítulo 3, nós vamos ler do verso 31, do verso 21 até o verso 31, tá? Romanos do 21 ao 31, acompanhe a leitura com bastante atenção, palavra de Deus para mim e para você, olha só. Mas agora, manifestou-se uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Não. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Queridos, o título da nossa mensagem dessa noite é Recebendo Justificação. Eu queria humildemente convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, e aí no seu coração pedir duas coisas. Pedir: Deus, fala comigo nesta noite. E também pedir: Deus, fala com essa outra pessoa que está aqui nessa noite, que eu não conheço, mas que o Senhor trouxe para cá porque tem planos para ela, tem propósitos para ela. Então fale aí com Deus no seu coração agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor sabe, Pai, eu sou completamente dependente do Senhor. Eu preciso muito que o Senhor assuma o controle desse momento. Que o Senhor venha, Pai, e abra minha boca como voz do céu, Pai. Eu quero pedir que absolutamente qualquer coisa que saia de mera intenção humana, o Senhor impeça que eu diga. Mas, Pai, que o Senhor me leve a falar ao coração desse povo, de todos que estão aqui, exatamente aquilo que Tu queres dizer, Senhor. Nos abençoa nessa noite, Pai, que esse texto tão profundo, tão precioso, venha, Senhor Deus, ao encontro, Pai, de nossas necessidades espirituais, que venha nos edificar, nos fazer crescer, e de forma especial, alguém aqui que ainda não alcançou essa justificação, que seja, Pai, tocado pelo Teu Espírito, e entregue a Tua vida ao Senhor, a vida ao Teu Senhor, Pai. É o que Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, eu não sei se vocês sabiam, mas ontem foi o aniversário da Reforma Protestante. Ontem foram completados 498 anos de que 5 verdades mudaram a história, não somente do cristianismo, mas de toda a civilização ocidental. 5 verdades: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus glória. 5 verdades transformadoras, revolucionárias, que mudaram a história. Queridos, nós somos herdeiros dessa fé. Nós estamos aqui nessa fé. Ontem eu preguei sobre a volta de Jesus na celebração jovem, baseado na primeira carta aos Tessalonicenses, e já aproveito para fazer uma propaganda. No próximo sábado nós continuaremos sobre isso, na segunda carta aos Tessalonicenses. Mas teve um momento que eu disse: olha, eu quero no céu encontrar Lutero e dar um abraço nele,
sabe? E talvez até dizer, olha cara, graças a Deus você não afrouxou. Graças a Deus você seguiu em frente e correu os riscos de assumir os posicionamentos que você tomou. Mas nesse aniversário da reforma, talvez seja um momento de pararmos como a igreja e perguntarmos se não é tempo de nos reformarmos. Se não é tempo de voltarmos aos pilares daquilo que fez nós sermos o que somos hoje. Voltar aos pilares das doutrinas fundamentais da reforma. E dentre essas, a central e mais importante, e especialmente para Lutero, a doutrina da justificação pela fé. Aquela que moveu o coração de Lutero. E aquela que é a única capaz de lhe levar a uma autêntica salvação. Então esse parágrafo que eu li aqui, queridos, provavelmente é o parágrafo cerne de toda essa doutrina. Aliás, talvez até o parágrafo cerne de tudo que concerne a salvação. O Leon Morris, um grande especialista do Novo Testamento, chegou a dizer que esse provavelmente é o parágrafo mais importante que alguém já escreveu em toda a história. Então, por isso que eu quero pedir que você preste muita atenção, tanto você que já é da nossa igreja, ou você que nos visita, você de repente que é de outra religião, porque aqui provavelmente nesse parágrafo está a explicação de por que nós somos protestantes, de por que nós somos evangélicos, de por que nós somos batistas. Então, nós vamos falar hoje à noite, baseado nisso, nós vamos falar sobre 3 verdades que nós precisamos saber para poder receber essa justificação. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos saber é que para receber a justificação, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que ela é presente de Deus pela graça. Repita comigo, por favor. Presente de Deus pela graça. Esse texto que nós lemos começa com a bendita conjunção adversativa. Que conjunção é essa? Mas. Mas o quê? Para você entender a dimensão do que Paulo vai começar a falar, é preciso fazer uma retrospectivazinha daquilo que ele já falou. Se você der uma olhada no grande bloco que começa em Romanos 1, capítulo 18, e vai até Romanos 3, capítulo 20, você vai perceber que o grande resumo do ensinamento é, como diz lá no sertão nordestino, todo mundo está lascado. Esse basicamente é o resumo de tudo que ele diz até aí. O que ele vai dizer? Ele começa a dizer assim, olha, o pagão, o gentil pagão, ele está na pior. Por quê? Porque Deus se revela na natureza, mas ao invés de adorar a criatura, ao invés de adorar o Criador, ele adora a criatura, por isso ele é indesculpável. E aí em seguida ele vai dizer, o judeu também está na pior, porque tem a lei, se orgulha de ter a lei, julga os outros pela lei, mas não julga a si mesmo, porque ele é um hipócrita, descumpre essa lei. E até nessa parte ele abre um parênteses de uma outra espécie de pessoa, que é aquele gentil, aquela pessoa que não é judeu, mas que obedece a lei em vários pontos. E ele vai dizer assim, essa pessoa que não tem a lei, mas vive de conformidade com a lei, ele vai dizer, ela vive dessa maneira porque ela tem a norma da lei gravada no seu coração. E a consciência dele, ora o acusa e ora o defende. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, o gentil pagão é indesculpável porque é idólatra, ao invés de adorar o Criador, adora a criatura. O judeu moralista está indesculpável porque conhece a lei, mas não cumpre toda a lei. O gentil moralista também é indesculpável, porque mesmo não conhecendo a lei, mas tem a lei gravada no coração e também não a obedece completamente, a sua consciência tem que estar acusando ele o tempo todo, tá bom, não tá bom, tá bom, não tá bom. E aí qual é o resultado disso? É o que ele vai dizer no início do capítulo 3. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, todos se fizeram inúteis. Não há ninguém
E é nessa condição que ele encerra o capítulo 3, versículo 20. Seria mais ou menos como se ele terminasse de falar, e lá da multidão subisse a voz do Chapolin Colorado: e agora quem poderá nos defender? E no versículo 21 tem a resposta: mas agora Deus. Mas agora Deus. Acompanhe comigo a leitura dos versos 21 e 22 na parte A. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creram. Então, qual é a grande novidade? Por que Paulo chama isso de evangelho? Dessa notícia boa, essa boa nova. Que boa nova é essa? O que Paulo chama de boa notícia é: olha, aquilo que nós não tivemos de baixo para cima, aquela justiça que não fomos capazes de demonstrar para o juiz, a ponto do juiz dizer: tá bom, você não é culpado, tá bom, você é justificado, tá bom, você tem todos os direitos de ser tratado como alguém digno e justo. Aquela justiça que nós não tivemos, Deus deu para nós pela fé. Quando não havia justiça de baixo para cima, a boa notícia é que veio a justiça de cima para baixo. Deus fez por você o que você não seria capaz de fazer sozinho. É isso o evangelho. Basicamente é essa a boa notícia da salvação. E aí, ele vai falar algumas coisas sobre essa justiça que Deus derrama do céu sobre nós, essa declaração do juiz dizendo: você é justo, não vou lhe condenar. Essa declaração do juiz, primeiro, ele diz: ela não depende da lei. Que notícia maravilhosa! Porque se essa justiça dependesse da lei, quem aqui cumpre toda a lei? Se identifica agora. Você já pensou se você dependesse de cumprir a lei de Deus para ser salvo? Se nós vemos o apóstolo, se nós vemos na carta de Tiago, que se você tropeçar num tio ou numa vírgula da lei, você está culpado de descumprir toda a lei. Então ele diz: olha, ela é independente da lei. Em segundo lugar, ele diz: mas embora seja independente da lei, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Provavelmente, ele tinha em mente aqui alguns textos que ele vai citar na carta aos Romanos. O texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que ele já citou lá em Romanos 1, 17, né? O justo viverá pela fé. Então, já nos profetas se dizia de uma vida que se obtém baseada na fé e não na obediência à lei. E também eles tinham em mente, provavelmente, lá no capítulo 4, quando ele vai falar de Abraão, Gênesis 15, 6, que no versículo 3 do capítulo 4 ele cita: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. Então o resultado ele está dizendo: gente, eu não estou dizendo nenhuma novidade. Eu não estou inventando nada novo. A lei e os profetas já falavam dessa justiça de cima para baixo, dessa justiça que se obtém pela fé e não pelas obras da lei. E a terceira coisa que ele vai dizer é que essa justiça é um presente de Deus para todos os que creem. Olha, querido, talvez você seja uma pessoa religiosa. Talvez você lute para fazer coisas que lhe aproxime mais de Deus. Talvez você seja uma pessoa que tem batalhado com muita força, tem se esforçado muito, mas lá no íntimo do seu coração tem sempre uma eterna interrogação: será? Será que eu fiz o suficiente? Será que minhas obras de justiça dão conta de Deus olhar para mim e dizer: você foi um cara muito bom, vem para cá? E você vive com essa interrogação, a ponto de alguém perguntar para você: se você morrer vai para o céu? Você diz: só Deus sabe. E vive tentando aceitar esse só Deus sabe, esquecendo disso, fazendo de tudo para pensar o mínimo possível sobre isso.
O que o apóstolo Paulo disse aqui, tem uma notícia ruim, mas tem uma notícia muito boa que supera a ruim. A notícia ruim é, Deus já sabe, pela sua justiça não. Se você pensa, será que eu já fiz o suficiente? A resposta é não. Não fez e não fará, jamais. Mas a boa notícia que supera a ruim é, fica tranquilo, não depende do que você faz, depende do que Deus fez. Essa justiça vem de cima para baixo. E aí ele continua nos versos 22, na parte B, seguindo até o 24, dizendo assim, acompanha aí, se você fechou a Bíblia, abra de novo, porque eu vou reler o texto todo, tá? Ele diz, não há distinção, pois o quê? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que é que significa isso? Olha só, eu não sei se você, assim como eu, já teve muitas dúvidas sobre esse negócio. Que história é essa de glória de Deus? A gente fala muito da glória de Deus, né? Glória de Deus, né? A Deus demos glória. Que é isso? Você já se perguntou? Lá no seu íntimo, ficou com vergonha para alguém não achar que você estava como um crente meio verde, que não entende das coisas da fé. Não, deixa eu tentar explicar isso aqui para você. Olha só, Deus, ele é um ser ímpar, incomparável. Sua natureza, sua santidade, seu caráter é algo que não pode ser comparado com nada que existe na esfera terrena. Então, com o que você vai comparar Deus? A Bíblia chama Deus de pai, mas você pergunta aos pais, tu acha que tu é um pai tão bom a ponto da gente entender Deus olhando para ti? Né? Então, como é que a Bíblia pode descrever esse caráter tão ímpar e incomparável? O próprio Deus vai dizer isso lá em Isaías 40, 25, né? Olha, a quem me comparareis? Diz o Senhor. Aí a maneira como o próprio Deus achou para dar um lampejo da ideia de o que ele é, da sua natureza, do seu caráter, foi dizendo que ele brilha. A palavra glória significa nada mais nada menos do que brilho. Então Deus é tão bom que brilha. Deus é tão justo, tão santo que brilha, a ponto de que você não pode nem olhar para ele. Quando Moisés pediu para ver a sua glória, estão lembrados? Ele se escondeu na fenda da rocha, Deus passou de relance as costas da glória, ele viu só uma coisinha com a visão periférica aqui. Ainda assim, quando ele desceu, ninguém aguentava olhar para ele, porque o rosto dele resplandecia, o rosto dele refletia aquela glória. Então, o que é que isso tem a ver com a gente? Muito. Quando Deus criou o ser humano, ele criou como? A sua imagem e semelhança, ou seja, fomos criados brilhantes. O ser humano é um projeto brilhante. Deus fez Adão e Eva brilhantes. Adão e Eva tinham perfeição de caráter. O ser de Adão e Eva refletia o ser de Deus. Amavam como Deus amava, eram felizes como Deus era, alegria, sabedoria, muita coisa do que Deus era. Logicamente, Deus não conferiu toda a sua glória. Deus conferiu uma porção da sua glória, mas eles eram gloriosos. Mas quando veio a queda, o homem tornou-se incapaz de viver essa glória 100%. Ele foi, todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. Você não é mais o projeto original de Deus para a humanidade. Não somos. Por isso que você luta tanto para fazer o que é certo e às vezes não consegue. Por isso que você, poxa, eu não quero mais fazer isso, e até faz promessas para Deus, Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Quando você menos espera, está fazendo de novo. Porque ninguém consegue mais viver aquela glória. Ninguém consegue mais refletir o caráter de Deus dessa maneira, de maneira plena, de maneira perfeita. E aí, se perdemos essa glória, o Deus glorioso não nos aceita mais. Diante do juiz, somos culpados pela falta de glória. Mas o mais incrível e surpreendente é que o juiz glorioso, vendo os réus sem glória, arrumou uma maneira de ele mesmo resolver o problema, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos somos culpados diante do juiz.
vida diante do juiz. Mas o texto diz que Cristo Jesus é a nossa redenção, ou seja, Ele nos resgatou, Ele pagou o preço, éramos escravos do pecado, Ele pagou o resgate, nos liberta do pecado e nos coloca numa condição, a partir do caráter dEle, de sermos declarados justificados pelo juiz. Quando alguém crê em Jesus Cristo, se processa algo mais ou menos assim. Cristo estava lá na cruz, há 2000 anos atrás. Você, assim como eu hoje, pecador. Mas quando você crê em Cristo, aquele sacrifício serviu como pagamento pelos seus pecados. Seus pecados são lançados sobre Cristo na cruz. E a justiça de Cristo é lançada sobre você. E aí, quando você está diante do juiz, o juiz vai dizer: justificado, pode entrar. Olha, você pode ser quem você for. Você pode ser judeu ou gentil, pode ser brasileiro ou estrangeiro, índio, branco, mulato, oriental, rico ou pobre, paraense ou paraibano, prostituta ou administrador de empresas. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, e todos, ao crer, podem ter acesso a essa justificação. Seja quem você for. Portanto, querido, a notícia maravilhosa que eu tenho para você nessa noite, você que está nos visitando, o preço foi pago, querido. Jesus pagou o preço para comprar você. Se você crer e se entregar, é você mesmo que vai aparecer diante do juiz, e o juiz vai dizer: não é mais culpado, é justificado. Aleluia! Então, nós vimos que é um presente de Deus pela graça. A segunda coisa que precisamos entender sobre a justificação é que é uma conquista de Cristo pela cruz. Repita comigo, por favor. É uma conquista. Estão com fome? Faz isso não. Vamos dizer mais bonito? Qual é a segunda coisa? A justificação é o quê? Conquista de Cristo pela cruz. Glória a Deus, obrigado pela sua colaboração. Seguindo no versículo 25, olha só o que é que Paulo vai dizer. Presta muita atenção. Na parte A do verso 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. O que é isso? Mais uma pergunta para os universitários. A gente precisa entender que os conceitos teológicos do Novo Testamento têm uma influência muito profunda das ideias do Antigo Testamento. Então, palavras técnicas que os apóstolos usaram para definir teologia, elas são retiradas, lembrando que no Novo Testamento as coisas foram escritas em grego, tá? Então elas foram retiradas da tradução do Antigo Testamento para o grego, que era a Septuaginta. Então nem tudo é exatamente o que era lá, mas existe uma influência muito forte. A palavra propiciação, que é a palavra grega hilasterion, ela no Antigo Testamento era usada, sabe para quê? Para dar nome à tampa da Arca da Aliança. Quem lembra da Arca da Aliança? Todo mundo está lembrado? Então vamos entender um pouquinho o que é que Paulo quer dizer quando compara Cristo com aquela tampa. Olha só, o que é que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, o cajado de Arão e o maná. Exatamente, esses três elementos. Por que Deus mandou botar dentro da arca essas três coisas? Se você prestar atenção, a lei representa o quê? O caráter de Deus, a santidade de Deus e as exigências de Deus para o seu povo. Exigências que o povo cumpriu ou descumpriu. Então aquelas tábuas mostram um povo que rejeitou a santidade de Deus, rejeitou o padrão santo de Deus. O cajado era símbolo de quê? Era símbolo de liderança.
Então aquele cajado ali representava a rejeição do povo em relação à liderança que Deus estabeleceu. E o maná era símbolo da provisão de Deus. Depois de um tempo comendo maná, o que foi que o povo fez? Estamos abusados desse pãozinho sem graça, queremos carne. O povo rejeitou a santidade de Deus, o povo rejeitou a liderança de Deus, o povo rejeitou a provisão de Deus. Então, em outras palavras, dentro da Arca da Aliança, sabe o que é que tinha? As provas do crime. Estavam as provas do pecado do povo. E aí, eis um grande problema. Aquela Arca da Aliança estava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo e depois do templo. A Shekinah de Deus estava ali em cima. Simbolicamente, Deus olharia de cima para baixo e ia ver o tempo todo as provas do crime do povo. O que impediria de Deus, em sua justiça santa, em sua ira? E olha que esse texto está falando de um aspecto do caráter de Deus que não é muito popular, mas é a ira de Deus. Deus é um Deus santo e irado também. E aí, o que é que impediria Deus de exterminar aquele povo? Olhava e dizia, mas eu faço esse povo com essa rebeldia toda, vou mandar um fogo do céu agora e queimar todo mundo. O que é que impediria? O próprio Deus estabelece, uma vez por ano, haveria o dia da expiação. O sumo sacerdote sacrificaria um cordeiro, que estaria morrendo no lugar da nação, pegava aquele sangue, entrava no Santo dos Santos, derramava aquele sangue em cima da tampa da arca, do ilastirium, em cima do propiciatório, e aí simbolicamente, quando Deus olhasse de cima para baixo, não veria mais o pecado do povo, mas aquele pecado tinha sido coberto pelo sangue. Então o sangue aplacava a ira de Deus, porque Deus via, alguém pagou o preço e continuava sendo propício ao povo. Como é que um Deus santo e justo pode ser propício a um pecador? O sangue de Cristo, Cristo, a tampa da arca, Cristo, a propiciação, Cristo com o seu sangue sobre nós. Quando Deus olha para mim, Ele não vai olhar mais como aquele gordinho que fumava maconha, que se prostituía, que tinha um passado terrível. Todo esse passado é coberto pelo sangue, é coberto pelo propiciatório de Deus. E Deus é propício a mim e ama esse gordinho. Então, querido, Deus não deixa o pecado impune. Tudo de mal que você fez ou fará é contado. A notícia maravilhosa do Evangelho é que se você crê em Cristo, o sangue dele cobre você, tudo isso vai para a conta de Cristo na cruz. E aí ele continua, na parte B do verso 25, dizendo assim, acompanha por favor. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, eu me lembro que a minha mãe, ela tinha uma política de 3 chances. Na primeira, deixava para lá. Na segunda, advertia. Na terceira, era pau. Era pisa. Então, era assim. Eu fazia uma coisa errada, aí minha mãe dizia, meu filho, não faça isso. Quando era a segunda vez, ela dizia, olha, minha paciência está se enchendo. Na terceira, ela dizia, passou do limite. E aí vinha punição. Preste atenção. Logicamente que minha mãe é uma comparação esdrúxula para Deus. Mas imagina Deus em toda a história da humanidade tolerando cada pecado que cada ser humano cometeu em cada lugar da terra. E detalhe, minha mãe é tão pecadora quanto eu, mas Deus é santo. Aí você imagina como é que é isso. Esse texto revela essa paciência misteriosa de Deus. Deus vem esperando.
Os pecados daqueles que têm fé em Jesus, na cruz, foram pagos, foram satisfeitos. Deus fez justiça ali. Os pecados daquele que não tem fé em Jesus ainda continuam sendo contados, e a punição virá no dia do juízo final. Sobre nós não haverá mais punição, como disse Paulo lá em Romanos 8, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você já entregou sua vida a Ele completamente, a ira de Deus que estava sobre os seus pecados, ela foi lançada sobre Cristo. E aí Deus não está mais esperando pacientemente, aguentando o seu pecado. Não, Ele já foi pago. Já foi punido em Cristo. Agora, para as pessoas que rejeitam a obra de Cristo, elas não se sujeitam a Ele, meu querido, presta muita atenção. Deus está te dando uma notícia linda. Ele fez tudo por você, basta você crer e se entregar. Mas se ainda assim você vira as costas para o que Deus fez, seus pecados continuam sendo contados. E no dia do juízo final, haverá acerto de contas. Então, a justificação, a declaração de justo diante do juiz eterno, foi conquista de Cristo pela cruz. E por último, além da justificação ser presente de Deus pela graça, conquista de Cristo pela cruz, a justificação é deleite nosso pela fé. Repita comigo, por favor, a justificação é o quê? Deleite nosso pela fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para onde você vai quando você morrer? Se você morrer hoje, para onde você iria? Se você me fizer essa pergunta, eu vou lhe responder tranquilamente, com convicção. Eu vou dizer, olha, eu vou para sempre estar com Cristo, com Deus, num estado eterno de alegria plena, num estado eterno de satisfação completa. Se você quiser chamar isso de céu, então eu vou para o céu. Hoje eu digo isso na boa e não tenho problema em dizer isso. Mas eu quero dizer a você que no passado, eu tinha muita raiva quando alguém dizia isso. Eu tinha ódio quando eu conversava com um crente, e o crente dizia, eu vou para o céu. Sabe por quê? Porque eu dizia, isso é muito atrevimento. Isso é muita ousadia, isso é muita arrogância. Como é que o cara pode dizer que vai para o céu? E eu dizia, isso é vanglória. Será que não seria uma arrogância você dizer que vai para o céu? Paulo vai dizer nesses versos agora que não. Parece que é exatamente o inverso. Olha só, versículos 27 e 28. Ele vai dizer, onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Olha só, Paulo vai dizer, não é arrogância. Por que não é arrogância? Porque não é baseado nas suas obras, não é baseado no que eu faço, é baseado na fé. E a fé não é mérito de quem crê, a fé é mérito daquele em quem nós cremos. A gente também precisa entender que assim como justificação é um termo jurídico, é um termo forense, tá? É um termo do direito que tem a ver com o decreto, a declaração do juiz em relação a você, declarando que você é justo e não pode ser punido, não pode sofrer pena alguma. Fé também é um conceito jurídico, tá? Fé tem a ver com uma declaração de certeza absoluta na confiabilidade de outra pessoa. Ainda hoje, no mundo secular, também tem essa ideia. Por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando você vai fazer uma cópia autenticada no cartório, ele coloca um carimbo e no carimbo tem escrito o quê? Dou fé. O que é que isso significa? Ele está dizendo, pode acreditar, é exatamente igual ao original, não é assim? Então, fé é a certeza absoluta na confiabilidade de algo ou de alguém.
Então, quem crê, crê porque tem certeza absoluta que Deus é confiável. Você tem certeza absoluta que o que Ele diz na Bíblia é verdade. Você tem certeza absoluta que a morte de Cristo na cruz é suficiente para pagar o preço pelos seus pecados. E você tem tanta certeza que se entrega a essa verdade. Então, você precisa entender, a salvação não é uma cooperação. Deus dá a salvação e eu dou a fé. Não, você não tem mérito nenhum, amigo. Porque fé não dá mérito para quem crê. Então a gente precisa ter cuidado, a gente que é crente, precisa ter cuidado também com certas posturas. Uma vez eu vi uma irmã, há muito tempo atrás, em outra cidade que eu pastoreava, dizendo assim: meu amigo, Deus diz, você que escolhe, você vai para o céu ou vai para o inferno. Eu sei que eu vou para o céu, porque eu escolhi Jesus. Se você não quiser escolher, o problema é seu. E ainda batendo no peito assim, eu digo: como tem lugar para esse tipo de vanglória? Não existe mérito nenhum em crer. Quando você crê, você já está dizendo: eu confio no mérito dele. Então tira isso da tua cabeça. A salvação é tudo obra de Deus, porque a fé não lhe dá mérito algum. Estão entendendo como é que a coisa funciona? Então olha só, aí ele continua dizendo nos versos 29 e 30 o seguinte: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Então o que é que ele vai dizer? Olha, ninguém pode se vangloriar. A justificação é somente pela fé, não depende das obras da lei. Então ninguém vai poder dizer: eu conquistei minha salvação, fui eu que fui justificado porque eu fiz alguma coisa. Não, é tudo obra de Deus. E é para quem? Só para o judeu? Não, para o judeu, para o gentil, para o brasileiro, para o oriental, para absolutamente todos. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que assim como a condição de pecado é universal, a maneira da salvação é universal. Você é pecador e você só pode ser salvo da mesma maneira. Assim como a doença é a mesma para todos, o remédio é o mesmo para todos. Crer em Cristo para a salvação. Depositar em Cristo a confiança para poder ter vida eterna. Querido, crê em Jesus. A fé traz os benefícios do que Cristo fez há 2000 anos atrás, até você hoje. Esse milagre temporal é algo tremendo. E nós sabemos que milagre só acontece com fé, né? Então olha, Deus, Cristo fez faz 2000 anos, mas não importa, hoje pela fé eu recebo esses benefícios. Talvez você venha numa luta há bastante tempo para chegar até Deus. E você tem visitado várias religiões, várias igrejas. Talvez você já tenha feito promessas para Deus, pagou promessas. Talvez você viva querendo fazer o bem aos outros, na esperança de que isso diminua um pouquinho a lista negra dos seus pecados. Querido, para de desferir socos contra a parede. Para de tentar derrubar com tuas próprias forças um muro que você não consegue transpor. Um muro enorme e forte que você tenta no murro derrubar, você nunca vai derrubar. Esse muro só cai se você confiar naquele que tem o poder de dar um único sopro e fazer esse muro ruir. Aleluia! Você não é capaz de conquistar sua salvação. Isso é impossível, filho. Isso não é uma questão de religião, não. Isso é uma questão de revelação de Deus na Bíblia. É impossível um homem ter a sentença de justo diante de Deus baseado nos seus próprios méritos. Você precisa se entregar a Cristo.
aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, pela fé, desfrutar do que Ele fez, porque você não é capaz de fazer. E aí por isso que você pode ter certeza da salvação se você faz isso, porque não depende de você, depende dele, e Ele é capaz, Ele é poderoso. Talvez você seja como eu era, tem até um pouco de repulsa por esses crentes. Talvez você está nos visitando aqui e até já se sentiu constrangido em algum momento desse culto, porque é diferente do que você conhece. Eu já passei por essa situação no passado. E aí você tem um pouco de dificuldade, porque esses crentes dizendo que vão para o céu. Pois eu quero lhe dizer, só sendo um crente, só crendo, só confiando, só se entregando, é que você vai poder ter justificação. Está vendo esse povo aqui dessa igreja? Esse povinho bonitinho, bem vestido, tudo pecador, igual você. Às vezes a gente vem para cá, né, vê esse negócio tão bonito, essa música tão bem tocada, esse ar-condicionado, essa coisa imponente, né? Aí olha aquela família bonita entrando, o marido, a esposa, seus filhos, a Bíblia embaixo do braço, e parece um ideal de perfeição tão distante da gente, né? Eu passava por isso. Todo pecador igualzinho a você. Agora esses pecadores têm apenas uma diferença em relação a você. Eles sabem disso. Eles se deram conta disso. Caíram na real. E disseram, meu amigo, se depender de mim, eu estou na pior. Então eu vou confiar naquele que pode fazer o que eu não posso fazer por mim mesmo. E creram em Jesus Cristo para a salvação, se entregaram a Ele. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas depois que eles se converteram, tem um detalhe, viu? Que é importante você saber. Começa uma atuação do Espírito na nossa vida. E essa atuação, segundo Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,18, é a reconstrução da imagem de Deus de glória em glória. Então aquela glória que eu estou destituído, com a minha caminhada cristã, vai vendo mais glória, e mais imagem, e mais glória, e mais semelhança, e eu vou parecendo mais com Jesus. A justificação é um ato jurídico, penal. Deus diz, você não é mais condenado, você está justificado. Mas o Espírito vai transformando com o tempo essa justiça penal numa justiça prática. E aquilo que você falava, você já não fala mais. Aquilo que você sentia, você já vai sentindo diferente. O que você pensava, vai pensando diferente. Aquelas atitudes, você vai ganhando mais força de Deus para não cometê-las mais. Chega de resistir, querido. Entregue sua vida a Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Creia que Jesus pagou o preço por você. Chega de se apegar a uma tradição, de ter medo do que seus familiares vão pensar. Você acha que vale a pena comprometer sua eternidade por isso? Deus não tolera pecado. A ira dele se acende. Mas se nessa noite você crê, essa ira não vai mais estar sobre você. Ela já foi lançada sobre Cristo na cruz há 2000 anos atrás. O que é que você quer para você? Você quer que a ira do Deus justo e santo, que estava voltada sobre você, como Paulo menciona 3 vezes no início de Romanos, você quer que essa ira continue sobre você? Você quer que essa ira seja direcionada para Cristo? Pela fé, isso é possível. Se for depender do que você faz, quando você comparecer diante do juiz, porque isso vai acontecer, Jesus vai voltar. Estaremos todos comparecendo no tribunal de Cristo. Todos compareceremos diante dele.
E haverá dois tipos de sentença. Para uns a sentença será culpado, porque ninguém consegue ser inocente. Para outros a sentença será justificado, porque o meu filho pagou o preço por eles. Nós somos protestantes por causa disso, por causa dessa verdade. E essa verdade conforta muito o nosso coração, porque se dependesse da gente, não tínhamos nada. Esse povo bonitinho, pecador que eu falei aqui para você, que está sendo transformado pelo Espírito, está de braços abertos para receber você no nosso meio. Nós já oramos por você durante essa semana, você nem imagina, mas você é alvo das orações do povo de Deus. Deus não lhe trouxe para aqui por acaso, Ele trouxe para cá para lhe dar essa boa notícia. Ele dá um novo tempo, uma nova vida, uma nova sentença, uma nova eternidade. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Eu quero fazer uma oração por alguém que, olhando para a sua história, reconhece: eu ainda não tomei essa decisão realmente de me entregar por inteiro a Jesus. Mas que essa boa notícia da justiça que vem de Deus pela fé em Cristo está tocando meu coração. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus para receber essa nova sentença, para ser justificado, se você hoje crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados e recebe Ele como seu Senhor e Salvador, se você quer que eu ore por você nesse sentido, para mudar a sua vida e mudar a sua história, eu peço no poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, levante sua mão que eu quero orar por você. Você que diz: pastor, ore por mim, eu quero essa salvação, eu quero essa nova sentença, eu quero essa nova vida, eu quero essa nova eternidade. Você quer receber Jesus como seu Salvador nessa noite? Levante sua mão que eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe, querida. Pode baixar. Glória a Deus. Quem é a segunda pessoa que quer nessa noite entregar sua vida a Jesus? Você pode ficar sentada, querida. Quem é a segunda pessoa que nessa noite quer entregar sua vida a Jesus? Dizer: pastor, ore por mim. Hoje eu quero receber Jesus como meu Salvador e quero essa justificação. Quem é a segunda pessoa? Levante sua mão que eu quero orar por você. Amém. Já vi você, querida. Quem é a terceira pessoa?